Olá, bem-vindo ao meu canal de vídeos sobre direito de família e sucessões. E o tema de hoje é sobre esse novo modelo de família que está conquistando muitas pessoas, que é o trisal. A primeira pergunta é a seguinte: o que é trisal? Trisal é um termo utilizado para designar o relacionamento público estabelecido entre três pessoas, que pode ter a qualidade de namoro, como também o propósito de constituir uma família. A relação de um trisal se assemelha à relação de um casal. A diferença é que existe mais uma pessoa. Enfim, tudo é feito geralmente a três pessoas. Os três tomam decisões conjuntas. Os três compartilham as alegrias, as vitórias e também as tristezas. E por aí vai. E essa nova configuração de relacionamento entre três pessoas tem quebrado tabus diante do modelo clássico dual de relacionamento. O ordenamento jurídico reconhece o trisal como entidade familiar? Gente, o ordenamento jurídico reconhece o casamento e união estável entre duas pessoas como modelos tradicionais de constituição de uma família, prevalecendo, portanto, a monogamia como atributo desses tipos de relações. Então, não existe nenhuma regra específica no ordenamento jurídico brasileiro de constituição de uma família formado por meio de um relacionamento entre três pessoas. A propósito, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, inclusive, em 2018, recomendou aos cartórios que suspendessem o registro de qualquer tipo de documento que declare a união estável de três pessoas, que é o trisal, ou mais. E com base nesse entendimento adotado pelo CNJ, a primeira conclusão a que se chega é que, atualmente, a figura do trisal não é reconhecida juridicamente, de modo que essas pessoas não terão direitos reconhecidos para fins de partilha de bens na hipótese de dissolução dessa união, no caso de herança, quando uma dessas pessoas falece, ou mesmo direitos previdenciários, por exemplo. De todo modo, nada impede que os trisais possam buscar o reconhecimento da família por meio de ações judiciais no Poder Judiciário. Esse tipo de assunto provavelmente chegará ao Supremo Tribunal Federal, que terá que decidir, a semelhança do que foi feito em 2011, quando o Poder Judiciário reconheceu a união estável homoafetiva e o casamento homoafetivo como entidade familiar. Como que o trisal pode resguardar os seus direitos no campo patrimonial? Uma maneira que o trisal pode fazer para resguardar seus direitos no campo patrimonial, na medida do possível, é claro, seria registrar escrituras de imóveis conjuntas ou constituir empresas, tal como ocorre para casais que buscam blindar o patrimônio por meio de holding familiar e patrimonial. Portanto, neste modelo de registro de bem imóvel e criação de empresa para gerir o patrimônio do trisal, teríamos, de certo modo, resguardado boa parte dos problemas patrimoniais relacionados à partilha de bens adquiridos na constância da união desse trisal. Trisal é crime? Muitas pessoas também perguntam se trisal é crime, e a resposta é definitivamente negativa, ou seja, o relacionamento estabelecido entre três pessoas não é crime, tampouco contravenção penal, uma vez que essa escolha é individual de cada um dos participantes desse tipo de relacionamento. O crime ele acontece somente quando uma pessoa casada se casa novamente, sem ter se divorciado antes. Nesse cenário, a gente estaria diante do crime de bigamia, conforme disposto no artigo 235 do Código Penal. Como que o trisal pode registrar o filho com o nome dos três genitores? De fato, outra dúvida que surge é sobre o registro do filho do trisal. A princípio, o ordenamento jurídico não reconhece a maternidade tripla ou a paternidade tripla dentro desta nova configuração familiar, que é o trisal. No entanto, o ordenamento jurídico reconhece a multiparentalidade. A definição de multiparentalidade é denominada pela possibilidade de uma criança ter em seu registro civil de nascimento o nome de mais de um pai e o nome de mais de uma mãe. Nesse contexto, a paternidade ou a maternidade socioafetiva é baseada nos laços de afeto desenvolvidos na relação entre a criança e o genitor socioafetivo que o acolheu como se filho fosse. E uma vez reconhecida a multiparentalidade, é possível incluir o sobrenome do pai ou da mãe socioafetiva no nome do filho, retificando a certidão de nascimento da criança.
Na prática, a certidão de nascimento dessa criança constará os nomes dos genitores biológicos e dos genitores socioafetivos, além dos avoengos biológicos e socioafetivos. Inclusive, a solicitação do registro de multiparentalidade pode ser feita diretamente no cartório para os filhos com mais de 12 anos, ou seja, não é mais preciso ação judicial para realizar esse tipo de requerimento. No entanto, caso o casal tenha interesse em que seja reconhecida a multiparentalidade de uma criança, esse procedimento obrigatoriamente tem que ser feito pela via judicial, contratando advogado para ajuizamento dessa ação. É isso, gente. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Curta o vídeo, comente e até a próxima.